Olá, pessoal! Eu vou continuar na aula de hoje falando sobre forças, e uma das forças que eu vou falar agora para vocês é a tal da força elástica. Quando vai ter um problema em que aparece esta força elástica? Sempre que aparecer no meu problema uma mola, sempre que aparecer no meu problema um elástico, ou um corpo que sofre algum tipo de deformação, nós vamos dizer que a força elástica está presente. E aí, algumas características dessa força elástica, nós vamos precisar conhecer. Que características que são essas? Então, a princípio, eu vou imaginar que eu tenha uma haste, e sobre essa haste, eu estou pendurando uma mola. Essa mola tem uma das extremidades livres. E sobre essa extremidade livre, eu vou pendurar alguns objetos e vou observar o que acontece com essa mola. O que a gente observa em um laboratório quando a gente faz um experimento desse tipo? Nós observamos que, ao pendurar um objeto de massa M, portanto de peso P, a mola sofre uma deformação, um alongamento, que nós chamamos de alongamento X. Se nós dobrarmos o valor da massa, isso é, se nós pendurarmos agora 2 M's nesta mola, nós observamos que tem aqui uma força de 2P, que essa mola vai deformar, vai ter uma alongação, que nós vamos chamar de 2x, isto é, para uma massa M, ela deformou alguns centímetros. Para uma massa 2m's, ela deformou o dobro da situação inicial. E o que mais a gente observa? Que se nós pendurarmos sobre a mola 3 objetos, portanto 3m's, 3 pezinhos, a gente observa que essa mola vai ter uma deformação 3 vezes maior do que a deformação que ela teve quando eu pendurei uma única massinha. O que a gente conclui disso? Que existe uma relação entre a deformação que essa mola sofre e a força que nós estamos aplicando sobre a mola. Quando eu puxo uma mola com uma força F, a mola também me puxa com uma força que tem a mesma intensidade, isso é, do mesmo tamanho, mesma direção e sentido oposto. Quando eu puxo a mola, eu observo que a mola sofre uma deformação. A força que eu estou aplicando sobre a mola, ou a força que a mola está aplicando sobre a minha mão, nós vamos chamar essa força de força elástica. Então, voltando à minha situação anterior, toda vez que o bloquinho ou os bloquinhos puxam a mola para baixo, ok? A mola tenta puxar os bloquinhos para cima. Eu não vou analisar nenhuma situação onde isso vai ficar oscilando. Eu vou analisar apenas situações onde eu penduro um objeto e eu observo a deformação que ele vai causar na mola. O que eu sei? Que o bloquinho puxa a mola para baixo, ok? Com uma força que eu vou chamar de força elástica. E a mola tenta puxar o bloquinho para cima, equilibrando a situação com uma força elástica, que tem a mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Sobre o bloquinho, eu tenho peso para baixo, reação do peso está na terra, força elástica para cima, reação da força elástica está aqui na ponta da mola, na vertical para baixo. Se eu for construir um gráfico da força que eu aplico sobre a mola, relacionado com a deformação da mola, o que é que eu vou observar? Para uma força zero, isso é, não estou aplicando força nenhuma, a mola não tem deformação. Então, eu tenho aqui no eixo vertical, o valor das forças, no eixo horizontal, o valor da deformação. Quando eu não aplico força sobre a mola, força zero, a deformação que a mola sofre também é zero. Quando eu aplico uma força F, puxando essa corda,
eu observo que ela sofre uma deformação, que nós chamamos de deformação X. Se eu dobrar a força, passar a aplicar uma força de 2Fs, comparado com a situação inicial, a deformação passa a ser 2x. Quando eu aplico sobre essa mola uma força de intensidade 3F, eu observo que a deformação que essa mola sofreu foi 3 vezes maior do que a primeira deformação que eu chamei de x. O que eu observo nesse gráfico? Que existe um processo linear onde eu tenho uma relação de força aplicada e deformação de mola ocorrendo numa certa proporção, tá? Eu tenho uma reta inclinada. Esta reta inclinada, a inclinação dela vai depender de qual mola eu estou usando. Sempre que nós temos um gráfico em física, seja ele de força, deslocamento, velocidade, tempo, espaço e tempo, qualquer gráfico que a gente tem em física, duas informações nós podemos extrair desses gráficos que nos relacionam com grandezas físicas. Que informações seriam essas? A inclinação da reta e a outra, a área formada entre a reta e o eixo horizontal, que seria a área de um triângulo aqui para nós. O que eu sei? Eu sei que para cada mola eu vou ter uma inclinação diferente para esta reta. Por quê? Porque cada mola vai deformar de uma maneira diferente. Se eu aplicar essa força F, 2Fs, 3Fs numa mola que corresponde à espiral de um caderno universitário, eu vou observar umas determinadas deformações. Se eu aplicar essas mesmas forças F numa mola de um amortecedor de um carro, eu vou observar outras deformações, se é que eu vou conseguir observar a deformação, né? Dependendo da força que eu aplicar. Então, para cada mola, eu vou ter uma deformação diferente. Portanto, para cada mola, essa minha reta vai ter uma inclinação diferente. Então, eu vou analisar aqui o que vem a ser essa inclinação da reta. Eu coloquei aqui dois gráficos de força elástica e deformação de mola. E o que eu observo nesses dois gráficos, que as retas têm alturas diferentes, têm inclinações diferentes. A inclinação de uma reta, na verdade, ela seria, matematicamente falando, uma relação entre dois lados do meu gráfico. O lado da vertical com o lado da horizontal. Se eu quiser, eu posso imaginar que eu tenho aqui um triângulo, onde este ângulo aqui determina para mim a inclinação da reta. Uma relação trigonométrica entre este ângulo, que me dá a inclinação da reta, e os dois lados do meu triângulo. Matematicamente falando, essa relação seria uma tangente. Para mim, não me importa saber o ângulo, o que me importa é entender essa inclinação. Tangente seria cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? Para nós, o cateto oposto ao ângulo seria esse ladinho aqui do meu triângulo. O cateto oposto corresponde à tal da força elástica. O cateto adjacente, que está aqui embaixo, seria o outro ladinho do meu triângulo. E esse meu cateto adjacente é a deformação da mola. Então, a tangente desse ângulo, isso é, a inclinação dessa minha reta, relaciona força elástica e deformação. Se eu pegasse esse outro gráfico, aqui estaria o meu ângulo, força elástica sobre deformação, me dá a inclinação da reta. Essa inclinação da reta recebe o nome de K. E para nós, esse K nada mais é do que a constante elástica da mola. Toda mola é feita de um determinado material, tem um determinado número de espiral, tem uma determinada densidade, ok? Tem um determinado diâmetro para essas espirais. E todas essas coisas influenciam nesse tal de K, nessa constante elástica da mola.
Por isso que as molas têm constantes elásticas diferentes. Por quê? Porque elas têm características próprias delas, que são características diferentes. Unidade que vai ter esse K. Esse K, na verdade, é a força elástica sobre a deformação. Força elástica sobre deformação. Ele é a inclinação da reta. No sistema internacional, força é dada em newtons, deformação é dada em metros no sistema internacional. Portanto, esse K teria como unidade newtons por metro. O que significa eu falar que a constante elástica de uma mola é de 10 newtons por metro? Significa que a cada 10 newtons de força que eu aplicar nessa mola, ela é capaz de sofrer uma variação no seu comprimento de 1 metro. Tá? Eu vou usar agora um simulador para analisar o comportamento de molas. Vou usar o simulador que está na página do PET Colorado para vocês. E esse simulador vai me apresentar aqui algumas molas diferentes, tá? Então, quando eu abro o simulador, eu tenho aqui uma introdução, eu tenho sistemas de molas, eu tenho análise de energia. Eu vou aqui para a introdução. O que eu vejo no simulador? Uma mola, aqui uma hastezinha que vai fazer força sobre essa mola. Eu posso mudar a força aplicada, eu posso ver a força elástica que está atuando na mola, que é a reação da força aplicada. Eu posso olhar a deformação que a mola sofreu. Eu posso deixar ali a posição de equilíbrio desenhada e posso ter todos os valores presentes na tela. Aqui embaixo, do lado esquerdo, eu tenho a constante elástica da mola, que eu posso mudar de valor. Eu vou colocar, a princípio, uma mola cuja constante elástica é de 100 newtons por metro. O que significa isso? Que a cada 100 newtons que eu aplicar de força sobre essa mola, ela vai ter uma deformação de apenas 1 metro. Quanto eu estou aplicando de força sobre a mola? Por enquanto, eu não estou aplicando nada. Posição inicial dessa mola, tá aqui, ó, a posição de equilíbrio, ela paradinha, em repouso, sem nenhuma deformação. Agora, eu vou começar a aplicar sobre ela uma força. Vou começar aplicando uma força de 50 newtons. Vamos ver se eu acerto aqui o 50 em cima. Difícil mexer com o mouse aqui. Se eu colocar sobre essa mola uma força de 50 newtons, isto é uma ação. Eu puxei a mola com 50 newtons. Vai ter uma força de reação. A mola vai me puxar. A mola puxa esse negocinho com uma força de mesmo tamanho, isso é, de mesma intensidade, 50 newtons. A mola deformou. Quanto que essa mola deformou? Essa mola deformou, de acordo com os meus valores, meio metro. E tem que ser meio metro mesmo. Por quê? A constante elástica da mola me diz que a cada 100 newtons de força que eu aplico, a deformação da mola é de 1 metro, 100 newtons por metro. Essa é a minha constante elástica. Se eu aplico uma força de 50 newtons, 50 é metade de 100. Então, a deformação não vai poder ser 1 metro. A deformação vai ter que ser de meio metro. Se eu aumentar o valor da força até 100 newtons, o que eu observo? Que quando eu aplico uma força de 100 newtons, eu puxo a mola com 100 newtons, a mola me puxa com 100 newtons. A mola deforma. Quanto que ela deforma? 1 metro. Porque a constante elástica dela já me diz que a cada 100 newtons aplicado, a deformação da mola é de 1 metro. Voltei lá no meu simulador, na situação inicial, mas agora eu cliquei aqui, olha, nessa informação, para observar duas molas. Primeira mola, 100 newtons por metro, a constante dela. Segunda mola, 200 newtons por metro. Isso quer dizer que essa mola tem o dobro de constante elástica da mola de cima. Não estou aplicando força nenhuma sobre elas, portanto, eu não estou observando nenhuma deformação. Vou aplicar uma força de 50 newtons em cada uma das molas. Quando eu aplico uma força de 50 newtons em cada uma das molas, o que eu observo? Puxei com 50 newtons, a mola reagiu me puxando com 50 newtons. Deformação, meio metro, porque a constante dessa mola é de 100 newtons por metro. Quando eu puxo a mola de baixo com 50 newtons, ela também me puxa com 50 newtons, ação e reação.
Como a constante dela é de 200 newtons por metro, quando eu puxar com 50 newtons, ela vai deformar apenas 0,25 metros. Esta mola tem metade da constante elástica dessa daqui. Quanto maior o valor da constante elástica da mola, menor vai ser a deformação que essa mola vai ter, ok? E aí eu posso fazer vários valores aqui, ó, 100 newtons aqui em cima, 100 newtons aqui embaixo. O que eu observo? Puxo com 100, reação 100. Puxo com 100, reação 100. Constante da mola era 100 newtons, para cada 100 newtons que eu aplico, deforma 1 metro. Constante da mola era 200, para cada 100 newtons que eu aplico, ela deforma meio metro. Depois vocês podem até acessar o site do PET Colorado e testar essas simulações na casa de vocês. Estou voltando aqui para o meu slide, então o endereço era petcolorado.edu, tem várias outras coisas escritas também, mas é só colocar no Google petcolorado.edu, lá vocês vão achar várias simulações de física, dentre elas a lei de Hooke, tá? Força elástica. Então, existe para nós uma expressão para força elástica já, né? Isso é, K, que é constante elástica, nada mais é do que a força elástica sobre a deformação da mola. Eu puxo a mola com uma força elástica, a mola me puxa, uma reação que também é uma força elástica. Quando eu puxo a mola sofre uma deformação. Esse x que está dividindo passa para o outro lado, multiplicando. Portanto, eu vou ficar com uma expressão que me diz que força elástica é igual a K vezes x. Essa expressão, força elástica igual a K vezes x, o F é a tal da força elástica, unidade newtons, o K é a constante elástica da mola, no sistema internacional newton por metro, e x é a variação, alongamento ou a deformação da mola, unidade metros. Essa expressão é conhecida como lei de Hooke e ela foi elaborada pelo cientista Robert Hooke, aquele que aparece no livro que eu pedi para vocês lerem, o Isaac Newton e sua maçã. Então, aquele Robert Hooke é esse Robert Hooke que fez aqui a lei de Hooke para as molas. Vale lembrar que a constante elástica, ela é determinada pela natureza da mola, pela natureza do material que constitui a mola e as suas características. Isso é a densidade da mola, o número de voltas que essa mola tem, a distância entre cada um desses halos aqui da mola, desses elos da mola, tá certo? Tudo isso é uma característica da mola e é ele que determina a tal da constante elástica. Para calcular força elástica, constante elástica da mola vezes deformação. Alguns exemplos de aplicação de força elástica. Algumas questões comentadas que eu vou fazer com vocês. Questão 1. Uma mola de constante elástica igual a 200 Newton por metro tem comprimento de 20 centímetros. Quando submetida a uma força externa, o comprimento dessa mola passa a ser de 15 centímetros. Determine o módulo da força elástica que é exercida pela mola quando comprimida em 15 centímetros. Informação que eu sei, constante elástica da mola, 200 newtons por metro. Isto é, toda vez que eu aplico uma força de 200 newtons, a mola deforma em 1 metro. Inicialmente, ela tem 20 centímetros, vai estar atuando sobre ela uma força externa que vai fazer o comprimento dela passar a ser de 15 centímetros. O que significa que ela sofreu uma deformação de 20 para 15 centímetros. E quando isso aconteceu, qual foi o valor da força elástica que a mola sofreu ou que a mola exerceu? Em ambas as situações, eu posso calcular. Então, deformação da mola, 5 centímetros, de 20 para 15, ela deformou 5. Eu transformei para metros. Por que eu transformei para metros? Porque a unidade da constante elástica está em metros, olha, 200 newtons por metro. Vou usar a equação de Hooke, a lei de Hooke. Força elástica é igual a constante elástica vezes a deformação da mola. Eu quero saber o valor da força elástica. Constante 200, deformação da mola 0,05.
200 multiplicado por 0,05 é 10. Então, uma força de 10 newtons é capaz de deformar essa mola em 5 centímetros. Exemplo 2. Quando comprimida por uma força de 4 newtons, uma mola tem o seu comprimento alterado em 1,6 centímetros, 0,016 metros. A constante elástica dessa mola, em newtons por metro, vale cerca de. Então, nesse problema, ele me deu o valor da força que está sendo aplicada sobre a mola, me deu o valor da deformação que a mola sofreu, me deu em centímetros e já converteu até em metros para mim, e quer saber a constante elástica. A constante elástica é o K, e a unidade que ele quer é newton por metro. Aplicando a lei de Hooke, força elástica é igual a constante elástica vezes deformação, força elástica 4, constante elástica é o que eu quero saber, deformação da mola 0,016 metros. 0,016 está multiplicando, passei para o outro lado dividindo, 4 dividido por 0,016, 250. Newtons, porque a força estava em newtons, metro, porque a deformação aqui aparecia em metros. Então, 250 newtons por metro. Exercícios mais simplesinhos que a gente tem de força elástica. Uma situação um pouquinho melhor, tá? Nessa situação, eu vou retomar um pouquinho o plano inclinado, assunto da videoaula passada, e relembrar um pouquinho as forças envolvidas num plano inclinado. Então, o que me diz essa questão que eu vou comentar com vocês? Um bloco de massa 5 kg está parado sobre um plano inclinado de ângulo de 30 graus, com a horizontal, preso a uma mola de constante elástica K igual a 100 newtons por metro, como mostra a figura. O atrito entre o bloco e o plano pode ser desprezado. Item A. Represente as forças que atuam na caixa e escreva quem exerce cada uma das forças. Item B. Calcule a deformação da mola nessa situação. Então, analisando as forças que eu tenho nessa situação. O bloquinho tem massa, portanto, sobre o bloquinho tem a força peso. Onde é que eu desenho a força peso? Na vertical para baixo. Reação da força peso lá no centro da Terra. Imagino aqui uma linha que está perpendicular ao plano inclinado, formando 90 graus aqui uma linha. E nessa linha eu vou desenhar a força que o plano exerce sobre o bloco. E a força que o plano exerce sobre o bloco nós chamamos de força normal. Então, eu tenho peso na vertical para baixo, perpendicular ao plano inclinado, está a força normal. Eu tenho aqui esse bloquinho que não está escorregando. E por que ele não está escorregando? Porque tem uma força sendo aplicada nele na direção aqui do plano inclinado, porém aqui para cima. Quem é que aplica essa força nesse bloquinho aqui para cima? Quem está aplicando essa força no bloquinho é a mola. Portanto, eu tenho sobre o bloquinho uma força que nós chamamos de força elástica. Peso na vertical para baixo, reação do peso está no centro da Terra. Normal, perpendicular ao plano inclinado, a reação da força normal que está sendo aplicada sobre o bloquinho está no plano inclinado. Tenho a força elástica sobre o bloquinho. Reação dessa força elástica está na extremidade da mola, puxando a mola aqui para baixo. Então, teria 3 forças. Por ser um plano inclinado, se eu quiser, eu posso desenhar as componentes da força peso. Então, já vou pôr aqui a minha figurinha aqui do lado. Eu tenho peso na vertical para baixo, normal perpendicular à superfície e aqui a força elástica. Se eu quiser, eu decomponho a força peso em uma componente que eu chamo de Px, que está na mesma direção da força normal, tem a mesma intensidade da força normal, isso é o mesmo tamanho, porém sentido oposto. Por que eu desenho PY do mesmo tamanho em sentidos opostos? Porque a força resultante nessa direção é 0. O meu bloquinho não se movimenta nessa direção Y. Onde está a componente Px? Está na direção do plano inclinado e sempre apontando para baixo. Então, desenhei aqui o Px. Neste caso, eu desenhei o Px do mesmo tamanho que a força elástica.
E por que eu desenhei do mesmo tamanho que a força elástica? Porque eu sei que nessa situação a força resultante no eixo X também vai ser zero. E por que eu sei que ela vai ser zero? Porque esse bloquinho não está escorregando no plano inclinado. Então, forças que eu tenho desenhada. Força elástica, quem está aplicando, quem é o responsável por essa força elástica existir? A mola. Força peso, quem é responsável pelo peso da caixa, pela força peso existir? O campo gravitacional da Terra. Força normal é uma força de contato. Quem é responsável por essa força normal existir? A superfície, o plano inclinado. Ok? E esse meu plano inclinado é inclinado em 30 graus. Portanto, eu representei todas as forças que atuam na caixa. Calcule a deformação da mola. Deformação da mola é o que nós chamamos de X. Para calcular essa deformação da mola, eu vou olhar a força resultante na direção na qual eu poderia ter um movimento, que seria na direção aqui do plano inclinado, sentido para baixo. Então, o que eu sei aqui? Do problema, eu sei a massa, 5 quilos, eu sei a constante elástica, que é de 100 Newton por metro, sei o ângulo de inclinação, que é de 30 graus, e estou adotando para esse problema o valor da aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. O que eu preciso lembrar? Que a força elástica é K vezes X. Então, essa força elástica que aparece aqui no meu desenho, eu calculo como K vezes X. Força peso, como é que eu calculo a componente PX dela? PX é o peso vezes o seno do ângulo. E o peso eu calculo como M vezes G. Como ele não se movimenta na direção do plano inclinado, a força elástica em módulo é igual a componente PX. Força elástica é KX, componente PX é P seno do ângulo. Portanto, é MG seno de 30. Posso igualar essas duas expressões, portanto, KX com MG seno de 30. Igualando as duas expressões, eu fico com KX igual a MG seno de 30. No lugar do K, 100. No lugar do X, eu não pus nada porque é a pergunta. No lugar do M, 5. No lugar da gravidade, 10. A aceleração da gravidade é 10. E seno de 30, que é a inclinação do plano, é meio. 5 vezes 10, 50. 50 vezes 1, 50, que dividido por 2 dá 25. 100x é igual a 25. Portanto, x é 25 sobre 100, que dá 0,25 metros. Vou falar agora para vocês um pouquinho sobre associação de molas. Eu posso fazer associação de molas em série, isso é, quando eu vou unir uma mola a uma outra, ou posso fazer uma associação de molas em paralelo. Então, eu vou começar a associação de molas falando da situação em que eu estou unindo uma mola diretamente com a outra. O que acontece quando eu estou unindo duas molas? Eu posso trocar esse meu sistema, que tem a mola 1 e a mola 2, por uma mola equivalente. Porém, quando eu trocar esse meu sistema, que tem a mola 1 e a mola 2, por uma mola que é equivalente a essas duas juntas, essa mola que é equivalente a essas duas juntas vai ter uma constante elástica, K, resultante dessa associação. Como é que eu faço para saber qual é o K dessa mola equivalente a essas duas que eu tinha anteriormente? Nessa situação, o que eu posso concluir? Que a força elástica em ambas as molas são iguais. Iguais a quem? Igual ao peso que eu pendurei aqui. Então, o peso que eu pendurei sobre a mola 2 vai aplicar uma força que vai ser a mesma na mola 1. Então, eu tenho peso aplicado aqui nessa situação. O que mais eu sei? Que a soma das deformações é igual à deformação total. Isso é, quando eu penduro um objeto, essa mola M1 vai sofrer uma deformação, que eu vou chamar de X1. Essa mola M2 vai sofrer uma deformação, que eu vou chamar de X2. E a deformação desse meu conjunto vai ser X1 mais X2. O que significa que essa minha mola equivalente,
ela vai ter que sofrer uma deformação, que vai ser a deformação da mola 1, somada com a deformação da mola 2. Com isso, eu posso chegar a uma expressão da constante da mola equivalente. Isso é, quanto vale o K dessa mola equivalente. Então, a deformação da mola equivalente vai ser a deformação da mola 1 somada com a deformação da mola 2, como eu expliquei para vocês. Pendurei um objeto de peso P, as duas molas deformaram. Essa aqui deformou em x1 e essa aqui deformou em x2. A minha mola equivalente vai ter uma deformação equivalente, um x equivalente, que vai ser a soma do x1 mais o x2. Quem é x? X pode ser calculado como força elástica sobre constante. Da onde veio isso? Eu sei que força elástica é Kx. Se eu sei que força elástica é Kx, eu posso isolar o x e escrever, portanto, que o x é força elástica sobre K. Então, o x da mola equivalente vai ser a força elástica dividido pela constante da mola equivalente. Isso é igual. Quem é x1? X1 é a força elástica sobre a constante K1. Quem é x2? É a força elástica sobre a constante K2. Eu estou usando lei de Hooke, F igual a Kx. Como eu sei que a força elástica nas molas são iguais, eu posso cancelar esse termo que aparece aqui em cima. Eu fico, então, com 1 sobre a constante elástica da mola equivalente, igual a 1 sobre a constante da primeira mola, mais 1 sobre a constante da segunda mola. Se eu quiser, eu posso tirar o MMC disso, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima e reescrever essa expressão para achar a constante equivalente da mola. Uma associação de molas em série é muito parecida com uma associação de resistores em paralelo. Então, para quem já estudou associação de resistores em paralelo, isso é quando eu tenho um resistor em paralelo com o outro sobre a mesma diferença de potencial, eu acho a resistência equivalente como 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aqui, ao invés de resistência de um resistor, eu tenho constante elástica de mola. Só um comentáriozinho aí para fazer uma ligação entre dois assuntos. Um de eletricidade com um aqui de mecânica. Uma associação de molas em paralelo. Isso é, eu tenho uma mola M1 de constante K1, uma mola M2 de constante K2, pus um suportezinho e pendurei um objeto. Pode ser em qualquer posição que eu esteja pendurando esse meu objeto. Eu quero trocar essas duas molas que estão em paralelo por uma mola equivalente a essa minha associação. O que eu sei desta situação em relação a essa mola equivalente que eu quero achar para pôr no meu problema? Logo de início, eu sei que se eu pendurei um objeto aqui, independente da posição que eu pendurei, essa minha plataforma vai descer. Ela, ao descer, vai fazer com que a mola 1 e a mola 2 tenham a mesma deformação. Então, o que eu sei? Eu sei que a deformação dessas molas vão ser iguais. O que mais eu sei? Eu sei que a soma das forças que cada uma recebe é igual à força elástica total. E com isso, eu posso chegar a uma expressão da constante elástica da mola equivalente. Então, voltando. A soma das forças que cada uma recebe é igual à força elástica. O que eu quero dizer? Nesse bloquinho, tem um peso para baixo e uma força elástica para cima. Reação do peso no centro da Terra. Reação da força elástica tá na molinha, aqui ó, tá nessa cordinha, aqui para baixo, puxando isso aqui para baixo. Então, eu puxo isso aqui para baixo com o peso. O peso que eu vou ter aqui para baixo vai corresponder às duas forças elásticas que estão aqui para cima, tá? Então, eu puxo isso aqui, uma força elástica, uma ação, uma força elástica aqui de reação. A força elástica total, portanto, vai ser a força elástica que a primeira está sofrendo, mais a força elástica que a segunda está sofrendo.
Quem é a força elástica resultante nessa minha associação? Isso é, eu estou trocando esses dois por uma única mola. Então, a força elástica dessa minha situação vai ser constante elástica da mola equivalente vezes a deformação equivalente. Lembrando que essa deformação equivalente aqui, ó, vai ser o mesmo que o x1 e vai ser o mesmo que o x2, porque as deformações são iguais. Força elástica 1 é K1 vezes x1. Força elástica 2 é K2 vezes x2. Como esses x são todos iguais, eu posso cancelar. Eu fico, então, com a constante elástica da mola, que é a constante equivalente, igual a K1 mais o K2. Uma associação de molas em paralelo se assemelha muito a uma associação de resistores em série. Eu não vou fazer nenhum exemplo sobre associação de molas, porque eu não tenho nenhum exemplo sobre isso para passar para vocês. E por enquanto eu não vou passar nenhuma lista de exercícios sobre força elástica. Eu vou preparar mais uma aula para vocês, que vai ser sobre força de atrito. E aí, quando eu preparar uma listinha de força de atrito, eu vou incluir na lista de força de atrito uns 2, 3, no máximo uns 5 exercícios aí com força elástica ou associação de forças elásticas. Então, para essa semana, eu tenho apenas a aulinha de força elástica com vocês e vou deixar alguns exercícios para a aula da semana que vem, que é a aula sobre força de atrito. Espero que todos estejam conseguindo acompanhar essas aulas que eu estou colocando para vocês online e que todos estejam aproveitando ao máximo dessas aulas para adquirir os conhecimentos necessários. Espero que todos estejam bem em suas casas e até a próxima aula. Um grande abraço a todos.